Você sabia que poderia ser até 10 vezes mais produtivo se você incluísse o ChatGPT na sua rotina diária de estudos ou trabalho? Eu estou falando aqui de você agilizar processos que normalmente levaria horas ou dias para conseguir concluir e que com a ajuda da inteligência artificial se torna possível concluir essas mesmas tarefas em poucas horas ou quem sabe minutos. Até o final deste vídeo eu quero te provar que o uso de ferramentas como o ChatGPT podem te ajudar a alcançar suas metas e objetivos mais rapidamente e isso sem perder a qualidade. Bem, entendemos que o ChatGPT é uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI que conversa com usuários de forma humanizada, gerando respostas precisas e relevantes. E justamente por ser uma inteligência artificial treinada para uma ampla variedade de tópicos, desenvolvedores de jogos podem usá-la também, principalmente para game design, né, utilizando para refinar ideias. Então, com o uso de uma inteligência artificial como essa, você consegue, por exemplo, gerar ideias de gênero de jogo, ideias de jogo dentro do gênero escolhido. Então, eu quero fazer um jogo roguelite, mas eu não tenho ideia de que roguelite eu quero criar. Também trabalhar na jogabilidade em geral, pensar em mecânicas, né? Pensar também, elaborar mecânicas diferentes, fora da caixa, fora do comum, né? Ou até mesmo, quem sabe, mesclar mais de uma mecânica existente para criar alguma coisa nova, né? Recursos gerais no game também, ambientação temática, características mais populares, né? Como eu já adiantei, história também, então você pode elaborar sinopses, enredos, ideias de ambientações, capítulos, narrativas, ideias de cutscenes, falas de NPCs, né? Então tudo isso pode ser utilizado, pode ser criado com a ajuda do ChatGPT ou ainda que você não crie nada definitivo com ele, né? Por exemplo, vou elaborar uma história, uma sinopse, mas essa daqui não vai ser a sinopse oficial, só vou utilizar a base dela, né? Ainda assim, já é muito útil para você para te livrar de possíveis bloqueios mentais que você tenha, né? Então, essa é uma dificuldade comum que muita gente tem de não conseguir ter novas ideias. Então, com o uso de uma inteligência artificial, você consegue driblar isso, porque o que não falta ali são ideias, é só você pedir e ele é uma fonte ilimitada de ideias baseadas nos seus pedidos, né? Também é útil para gerar ideias de personagens, né? Então, você pode gerar desde a ideia em si, um conceito de um personagem, também nomes para ele, uma ficha técnica, e essa ficha técnica ela pode ser gerada com você pedindo para ele gerar aleatoriamente ou você passando as informações e ele gerando baseado no que você quer em específico, que é bem legal, adianta bastante o trabalho. Jornada do herói, que é um conceito tão popular para se criar histórias de personagem principal, é amplamente utilizado. Você pode pegar uma história do personagem que você já tenha e pedir para a inteligência artificial aplicar a jornada do herói em cima dessa história que já exista desse personagem. Então é bem útil para isso também. Você também pode utilizar para documentações, então existem diversas documentações que você pode usar para criar o seu jogo. O GDD é o Game Design Document, onde você vai anotar todas as informações do seu jogo, e o LDC, que é um documento onde você armazena ali os level design do seu game, né? Mas também é útil para gerar fichas técnicas de personagens, de inimigos, de itens, de recursos gerais dentro do game, o que você quiser, o que você precisar, né? Então o ChatGPT pode ser usado para te ajudar a resolver problemas diversos ou ao menos encontrar lógicas de possíveis soluções. Então, ainda que a inteligência artificial não te dê ali uma solução 100% eficiente, você consegue pelo menos encontrar caminhos, né? Lógicas que possam te ajudar a chegar lá. Isso é muito comum em programação. Muitas vezes você vai pedir algo muito específico na programação e o ChatGPT ele pode não te dar ali uma resposta que você está realmente necessitando, precisando, né? Muito específica. No entanto, às vezes ele te dá um caminho. A resposta pode não ter sido a que você realmente precisava, mas o jeito que ele fez pode abrir a sua mente aí, te auxiliando em pensar um pouco melhor em como solucionar aquele problema. Isso é bem comum. Aqui está um exemplo bem básico mesmo de algo que eu pedi para o ChatGPT, onde eu pedi para ele pegar esse método que está na esquerda e tornar ele genérico. Então foi algo bem simples mesmo que eu pedi, né? Então na direita a gente tem o resultado que ele gerou
né, um método genérico que eu pudesse reaproveitá-lo de qualquer classe dentro do meu jogo. Nesse contexto aqui seria muito útil para mim, né? Assim como também nesse exemplo onde eu pedi para ele gerar uma lógica de dano com um uso de interfaces para inimigos, né? E aqui ele deu um exemplo da interface e um exemplo da classe do inimigo em questão. Então assim, aqui eu estou solucionando um problema. Né? Então eu tinha um problema aqui de tornar um método genérico e aqui eu tinha um problema de implementar interfaces e em ambos os casos ele me deu uma solução 100% funcional, né? Baseado no que eu pedi. Então, com isso a gente consegue entender que o ChatGPT ele é muito útil para estudos, né? Se eu consigo utilizá-lo para solucionar problema e para criar coisas, é óbvio que eu posso utilizá-lo para estudar também. Então você pode usar o ChatGPT mesmo que você esteja começando agora na programação de jogos, no desenvolvimento de jogos de maneira geral. Pode ser um game design, um artista, né? Você queira trabalhar o marketing do seu jogo, né? Enfim, qualquer outra área. Ele vai ser útil também. Então, com o auxílio da inteligência artificial, você consegue aprender sobre boas práticas da programação, por exemplo. Você consegue aprender conceitos teóricos importantes. Eu nunca entendi o que é programação orientada a objetos, né? Você pode pedir para o ChatGPT te contextualizar e não só contextualizar, como exemplificar. E ainda, se você quiser, você pode pedir para ele personalizar o exemplo, dando um contexto, tá? Uma game engine específica, né? Você quer entender como funciona alguma coisa dentro da Unity, você pode pedir para ele, né? Na Unreal, na Godot. Você pode simplesmente aprender algum padrão de desenvolvimento. Por exemplo, eu nunca entendi o que são singletons. Eu vejo todo mundo falando de singleton, mas eu nunca entendi o que é isso, né? Então, aí tá o ChatGPT para te ajudar a não só a entender, como também a exemplificar de uma maneira prática como que você usa esse tipo de padrão de desenvolvimento, né? Então aqui eu tenho um exemplo onde eu pedi para ele, na esquerda, para explicar o que é programação orientada a objetos, para que eu pudesse aplicá-la nos meus jogos. Ele me deu uma teoria, tá? Lembrando que por exemplo, essa teoria ficou muito confusa. Eu posso pedir para ele resumir, posso pedir para ele me explicar como se eu fosse uma criança. Direito a gente tem ela na prática ali, né, através de uma classe que ele gerou, certo? Para criar inimigos, que foi o que eu pedi ali no caso em específico, beleza? Então a gente consegue entender que o ChatGPT não é uma ferramenta mágica que vai criar um jogo para você, mas sim ele deve ser usado como suporte durante o desenvolvimento ou estudos, né? Tem muita gente, por exemplo, muito aluno meu que trabalha o dia todo em um emprego e à noite tira um tempinho para trabalhar no próprio jogo, né? E imagina você ter uma inteligência artificial que te faça ganhar em produtividade, sendo que você tem pouquíssimas horas do seu dia para colocar em prática. Cada minuto que você ganha, cada hora que você ganha de trabalho, né, é extremamente valiosa. E aí, essa que é a ideia, esse que é o objetivo do ChatGPT dentro do game dev, na minha opinião. Eu acho que deve ser encarado como uma ferramenta de apoio, né, de suporte ao desenvolvimento dos seus projetos, né? Então a gente consegue entender que a inteligência artificial pode ser integrada ao nosso cotidiano, principalmente para gerar ideias de jogos, obter feedbacks, né, diversos tópicos relacionados a game design, marketing, né, pesquisa de mercado, resolver problemas de design ou programação de maneira geral, né? No entanto, o real potencial do ChatGPT só é revelado ao ter conhecimento necessário para extrair o máximo da ferramenta. Isso aqui é um fato, tá bom? Porque o problema é que geralmente as pessoas não conseguem extrair o máximo da inteligência artificial. Eu não sei se já foi o seu caso, mas muita gente que eu conheço já criticou o ChatGPT porque ele simplesmente não dava uma resposta que a pessoa queria, né? É claro, às vezes a inteligência artificial pode sim ter um limite ali, a depender do que você está querendo, né? No entanto, na grande maioria das vezes é simplesmente a pessoa que não está sabendo se comunicar com a ferramenta, porque, querendo ou não, não é um humano que está ali do outro lado, né? É um robô, né? É uma máquina que está ali interpretando o que você está escrevendo. Se você não conseguir se expressar corretamente, ele não vai te entregar o melhor resultado, né? Então é comum que as pessoas interajam como se fosse um Google. Vai funcionar? Talvez não da maneira adequada, mas vai funcionar, né? A questão é que isso acaba sendo ineficiente. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Veja só a diferença entre os dois resultados a seguir. Aqui está uma pergunta que geralmente as pessoas fazem no ChatGPT ou fariam no Google, né? Que é uma pergunta extremamente genérica para entender algum assunto. Então,
Quais são as estratégias de marketing para jogos? Essa resposta é legal? É legal, né? Mas a gente consegue extrair muito mais coisas do ChatGPT do que fazendo uma pergunta extremamente genérica dessa. Então, olha esse exemplo aqui. Ao invés de eu chegar e perguntar quais são as estratégias de marketing para jogos, eu dei um contexto para ele. Então, eu cheguei e falei assim, ó, você poderia me ajudar a desenvolver uma estratégia de marketing para o meu novo jogo que será lançado na Steam? Eu quero crescer uma comunidade enquanto desenvolvo o jogo. Gostaria de ganhar seguidores e crescer um servidor do Discord sobre o meu jogo. Essa estratégia deve ser capaz de me gerar pelo menos 1.000 inscritos no YouTube. Você está vendo que eu estou dando um contexto e pedindo algo muito específico, sendo extremamente específico para a inteligência artificial. E aí, olha a diferença da resposta, tá? Aqui eu tive que cortar um pouco porque o texto ficou enorme, né? A resposta gerada. Mas olha o tanto de informação a mais em comparação com esse daqui. Aqui ele gerou uns 6 prompts pra gente e aqui ele gerou uns 8 prompts, até a quantidade parecida, só que com muito mais informação, né? Então aqui ele realmente elaborou uma mini estratégia para que eu consiga chegar nos 1.000 inscritos no YouTube e aumentar a comunidade do meu jogo, né? Dessa forma a gente consegue extrair muito mais e com isso a gente consegue, na pior das hipóteses, por mais que eu não coloque em prática o que ele falou, eu consigo ter insights, né? Então, ele me falou aqui de usar hashtags relevantes, eu nunca pensei em usar hashtags. Então, na pior das hipóteses, você vai recebendo insights, por mais que você não use de tudo que ele te passe de estratégia, você vai conseguindo elaborar aí um planejamento muito melhor para o seu jogo, né? De maneira geral. Aqui eu dei um exemplo de marketing, mas poderia ser de qualquer outra área, né? Essa técnica que eu utilizei aqui é uma técnica de engenharia de software, de engenharia de prompt, perdão, chamada de API, onde a gente passa uma ação, propósito e uma expectativa para inteligência artificial, onde a ação é uma definição do que deve ser feito, um propósito é uma discussão da intenção ou objetivo e a expectativa é a indicação do resultado desejado. Eu defini o que deveria ser feito, que no caso ali da ação, né? Eu passei um objetivo, certo? Que está ali no azulzinho, na parte azulzinha ali, que é eu quero crescer uma comunidade enquanto desenvolvo o jogo, né? No Discord. E a expectativa, o que eu espero alcançar com isso tudo, né? No caso, gerar pelo menos 1.000 seguidores nas redes sociais. Ao entender esse tipo de engenharia de prompt, entender como você pode elaborar os melhores prompts, prompts são os comandos. Ao pedir qualquer coisa para o ChatGPT, você está mandando um prompt, tá? E eu queria te apresentar aqui agora o meu mapa do ChatGPT para Game Dev, para que você consiga extrair o máximo dessa ferramenta, né, dessa inteligência artificial, que é o Game Prompt. O Game Prompt são mais de 500 comandos prontos para uso no ChatGPT. Então lembra que eu falei agora há pouco que não é só chegar lá e perguntar de qualquer jeito para a inteligência artificial, né? Que tem que ter um contexto, né? Que você tem que saber o que você está perguntando. No decorrer dos últimos meses, eu separei uma lista com mais de 500 comandos prontos para uso, dos quais você pode só copiar e colar lá no ChatGPT e extrair o máximo dele, né? O máximo da inteligência artificial. Nos últimos meses eu separei todos esses prompts e neste momento eu queria te oferecer agora, né, para que você, como uma forma de você agilizar seu processo criativo e produtivo também. Esses comandos são úteis para todas as áreas do Game Dev, eles vão agilizar seu processo criativo, né, vão agilizar seu processo produtivo também na hora de botar a mão na massa, né, você consegue também com o uso da IA atingir o resultado mais rápido, né, também. E como bônus, eu vou também te entregar algumas aulas sobre engenharia de prompt, que são técnicas como essa daqui que a gente viu agora há pouco, né? De como extrair o máximo utilizando de uma pergunta que você vai fazer para a IA, como que você consegue dessa pergunta extrair o máximo do máximo dela ali como resposta, né, da inteligência artificial. São vários e vários e vários prompts. Aqui tem uma pequena fração de todos que estão disponíveis por lá, né? Aqui na parte de game design à esquerda você tem uma categorização. Então a gente tem prompts no caso do game design, de ideia, GDD, planejamento, personagens, inimigos. E para baixo ainda tem muito mais, tá? Aqui eu só tirei um print do pedaço. Ali na direita a gente tem alguns exemplos de prompts onde você só vai pegar, copiar e colar, soltar dentro do ChatGPT e alterar, é claro, né, conforme as suas necessidades, porque esses prompts eles estão genéricos, você vai pegar e vai torná-los, né, mais específicos de acordo com o escopo do seu projeto. Então copia, cola lá e modifica conforme as suas necessidades, tá? Então é uma lista gigantesca, são mais de 500 prompts prontos para uso, tá?
game design, programação, game art, marketing e muito mais, tradução de jogo também, tá? Tem muita coisa realmente interessante, beleza? A partir de agora eu te faço convite para você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou mesmo abaixo desse vídeo aqui e se inscrever agora mesmo, aproveitando a nossa promoção de lançamento que está rolando exatamente agora. Lembrando também que você tem 7 dias de garantia. Se dentro de 7 dias você não curtir, tá, esses prompts, falar não curti esse produto aqui, você pode pedir a sua grana de volta, combinado? A partir de agora eu te vejo do outro lado, te vejo na nossa plataforma dos alunos. Eu vou ficando por aqui e até mais.